Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 14 do Colégio Naval de 1990. O denominador da fração irredutível resultante da racionalização deste número daqui é qual dessas alternativas? Então, antes de nós racionalizarmos este número, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com cada uma dessas quantidades aqui, ó, com esta e com esta, separadamente. A gente consegue dar uma melhorada nessas expressões. Então, note que aqui ó, nós temos um 75 e nós temos também um 48 dentro dessa raiz. Então, o que acontece se a gente fatorar esses números em números primos para tirar uma parte dessas raízes, né? Então, olha só, vamos colocar o 75 aqui. Fatorando em números primos, podemos dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá igual a 1. Logo, o 75 ele pode ser escrito como 5 ao quadrado vezes 3. E como que nós podemos fazer para escrever o 48, este número daqui que está na outra raiz? Então, 48, escrito em fatores de números primos, vai dar o seguinte, né? 48 dividido por 2 dá 24, 24 por 2 dá 12, 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Ou seja, o número 48, ele pode ser escrito assim, ó, 48 é igual a 2 elevado na quarta potência vezes o número 3. E agora a gente vai trabalhar separadamente. Eu vou pegar esse número daqui e vou escrever ele aqui no canto. Então, escrevendo 6 vezes a raiz quadrada de 50 menos 5 vezes a raiz quadrada de 75, o que nós vamos obter, né? Então, note que a gente vai poder escrever o 75 desta forma, como 3 vezes 5 ao quadrado. Então, vamos obter 6 vezes a raiz quadrada de 50 menos 5 vezes a raiz quadrada de 75, que é 3 vezes 5 ao quadrado, né? Ou 5 ao quadrado vezes 3. Isso daqui, ó, nos dá quanto? Dá 6 vezes raiz quadrada de 50 menos, daí a raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. Daí esse 5 ele vem para cá e multiplica esse 5, né? Ele sai da raiz e vai dar 25, né? Porque raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5, mas tem esse 5 aqui fora, 5 vezes 5 vai dar 25. Então, vamos obter 6 vezes raiz quadrada de 50 menos 25 raiz de 3. Né? E o que nós podemos fazer a partir deste momento? A gente pode colocar aqui dentro o 25 em evidência. Colocando o 25 em evidência, então vamos ficar com esta conta, ó, 6 vezes, daí 25 em evidência, vai para dentro do parênteses, 2 menos raiz de 3. Né? Acabei de colocar o 25 dessa expressão aqui em evidência. Perceba que o resultado está batendo. Ó, 25 vezes 2 dá esse 50, e 25 vezes esse menos raiz de 3 dá esse menos 25 raiz de 3 que está ali. E agora o que nós podemos fazer? Ó? Perceba que existe esse 25 que a gente pode extrair da raiz. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Quando esse 5 sair, vai multiplicar esse 6. Vai ficar 30 vezes raiz quadrada de 2 menos raiz de 3, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Sai da raiz, multiplica o 6, dá 5 vezes 6 igual a 30. Então, este número daqui é este daqui, é simplificado, dá este. Agora, vamos fazer o mesmo com este outro número. Ó. A raiz quadrada de 128 menos 16 vezes a raiz quadrada de 48. Então, vamos escrever assim, ó, como raiz quadrada de 128 menos 16 vezes... Quanto que vale o 48? Ó, a gente viu aqui que é 3 vezes 2 elevado na quarta potência, né? Ou 2 elevado na quarta potência vezes 3. Isso é o 48. Agora perceba que a raiz quadrada deste número daqui, esse número daqui é o 16, raiz quadrada de 16 é igual a 4. E daí esse 4 ele sai e multiplica esse 16.
E 4 vezes 16 dá 64. Então, a gente pode escrever assim, ó, como raiz quadrada de 128 menos 64, raiz de 3. Eu só extrair a raiz quadrada desse número, que é 4, daí ele sai da raiz e multiplica esse 16. 4 vezes 16 dá 64. E, novamente, ó, agora perceba que olhando para este número, a gente pode colocar o 64 em evidência. E daí vai ficar assim, vai ficar raiz quadrada, colocando 64 em evidência, ó, 128 dividido por 64 dá 2. Fica 2 menos raiz de 3 aqui dentro, né, do parênteses. Se a gente fizer a conta, ó, perceba que isso daqui de fato é igual a isso. Ó. 64 vezes 2 dá 128, né, que é o que está aqui. 64 vezes menos raiz de 3 é o que está ali. E o que nós podemos fazer agora? A gente pode extrair a raiz quadrada do 64. Então, qual que é a raiz quadrada de 64? É 8. Vai ficar 8 vezes a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Então, enquanto este número daqui vale isto, este número daqui vale isto. E perceba que quando a gente fizer 1 dividido por isso menos isso, ó, o que vai dar? Nós temos 1 dividido por isto menos isto. Só que quanto que é 30 vezes esse número menos 8 vezes o mesmo número? É só fazer 30 menos 8 e multiplicar por este mesmo número, né? Então, este número daqui de cima nada mais é do que isso daqui, ó. É 1 dividido por 30 menos 8 dá 22. 22 vezes a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Né? E quanto que vai dar isso agora? Agora a gente pode olhar para essa expressão e daí, a partir disso, racionalizar. Né? Perceba que a gente não racionalizou a partir disso. A gente deu uma melhorada nessas duas expressões e após dar essa melhorada, nós chegamos nessa expressão aqui e agora a gente vai racionalizar isso. Ó. Então, isso vai dar 1 sobre 22, né? E daí a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 aqui. E vou multiplicar em cima e embaixo por este número daqui, só que com um sinal de mais ali dentro. Ó. Então vai ficar assim, ó. 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. Acabei de pegar este número, que ele está aqui, ó, e multipliquei ele por 1. Isso aqui é o número 1. É um número dividido por ele mesmo, dá 1. Só que por que é interessante fazer isso? E olha só, quando a gente faz isso, quanto que dá isso daqui vezes isso? Ó? Raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 vai dar a raiz quadrada de 1, que dá 1, né? Como é que vai ficar essa conta? Vai ficar 2 mais raiz de 3, daí tudo isso na raiz, dividido por 22, vezes. Quando a gente multiplicar este número com este número, vamos obter o seguinte, a raiz quadrada, a gente pode colocar tudo na raiz, 2 menos raiz de 3, vezes 2 mais raiz de 3. E quanto que dá isso? Ó? Isso vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz de 3, dividido por 22, né? E quanto que é este número daqui, ó, vezes esse. Perceba que isso daqui nada mais é do que uma diferença de 2 quadrados, né? Eu vou colocar assim aqui no canto, ó. A gente sabe que isso é um produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado, ou melhor, vamos fazer assim, ó. A menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Um produto notável. Uma diferença multiplicado por uma soma. É o que está aqui, ó. Aqui dentro da raiz. Né? Então, quanto que vai valer aquilo ali, ó? 2 menos raiz de 3 multiplicado por 2 mais raiz de 3. Pensando no A como se fosse igual a 2 e pensando no B como se fosse igual a raiz de 3, isso nos dá 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, 4 menos 3 igual a 1. Em outras palavras, o que está dentro aqui da raiz, dessa raiz aqui, ó, vale 1. Então, raiz de 1 é igual a 1. Logo, este número vai ser igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 dividido por 22, porque tudo isso daqui
é a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. E qual que é o denominador da fração irredutível resultante dessa racionalização? É o número 22. E, portanto, a nossa resposta vai ser a letra B. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!